Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Você pode abrir em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17. Eu vou no old school, na Bíblia de papel. Mas se você não tiver Bíblia, vai aparecer aqui no telão também. Se você não tiver uma Bíblia, não tem problema, vai aparecer aqui no telão também, você pode acompanhar. Se você não souber o que é uma Bíblia, também não tem problema. Vai aparecer umas palavras aqui, você só lê, só me acompanha. E aí depois no final do culto a gente te explica o que é uma Bíblia. E te recomenda ir comprar uma Bíblia, porque esse livro é bom demais. 17, versículo 55, diz assim: Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? E Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Só esses dois. Sabe, essa história, para você entender o que está acontecendo aqui, essa é a clássica história de Davi e Golias. Davi e Golias provavelmente você já conheceu, não necessariamente você precisa ser da igreja para conhecer essa história. Aquele menino que derruba o gigante. E eu preciso te dar talvez só um contexto antes da gente mergulhar no que está acontecendo aqui. Tudo começa quando o exército filisteu, esse exército inimigo, o arquirrival de Israel, encontra e trava uma batalha com o povo de Israel. Saul, o então rei de Israel, ele leva o seu exército para aquela região de batalha e eles ficam ali, um exército de um lado, outro exército do outro se encarando. De repente aparece esse gigante chamado Golias, esse gigante. 2 vezes por dia ele vai à frente, ele começa a desafiar aquele povo. Fala assim: cara, tem alguém aí que é homem o suficiente para vir aqui me bater e ganhar de mim? E naturalmente não tinha ninguém, porque Golias tinha quase 3 metros de altura. E quando você está brigando com um cara de 3 metros de altura, você não é homem suficiente. Porque você tem um instinto de sobrevivência e você não quer morrer. Então o povo começa a ficar com medo e sai correndo desesperado. Então esse é o cenário. Corta a cena, isso é o início do capítulo 17 de 1 Samuel. E a Bíblia corta e vai para o meio de um pasto, num monte de ovelhas, e um garoto chamado Davi. Esse garoto tinha acabado de ser ungido rei, você pode ler essa história lá em 1 Samuel 16. Eu estou te dando uma versão .zip, versão Twitter. E a Bíblia corta, a cena corta, vai para lá e aparece o pai de Davi e fala assim: Davi, seus 3 irmãos mais velhos estão lá no campo de batalha e eu preciso saber se eles estão vivos. Eu já mandei um WhatsApp para eles, deu 2 tiquezinhos azul, eles não me respondem. Eu já mandei no Messenger do Facebook, eles não me respondem, eles estão me ignorando. E eu preciso que você vá lá e você procure saber se eles estão bem. Davi, beleza, ele prepara a lancheira dele no dia seguinte, ele sai bem cedo, pega o metrô, pum, linha 4 do metrô, sai no Jardim Oceânico, entra no BRT, pum, vai no BRT expresso, até a estação mais próxima de onde está acontecendo a batalha. Ele sai, encontra seus irmãos, e no momento que ele encontra, é justamente a hora que esse gigante aparece e começa a desafiar o povo. E Davi fala assim: ei, é sério que vocês vão deixar esse cara falar assim com vocês? E o povo fala: bicho, você não viu o tamanho desse cara ainda não? Ele fala: não, vocês estão brincando que vocês vão deixar um cara desse desafiar o exército de Deus. E nesse momento o irmão mais velho dele interrompe e aparece Eliabe na história. E eu quero que você preste atenção nessa interrupção, porque Eliabe era o irmão mais velho dele, era o mais velho de todos os 8 irmãos, e Eliabe vira e fala assim: cara, você tem um coração ruim, sabia? Por que você está se metendo nessa história? Você é presunçoso? Por quê? Por que você está se metendo aqui? Davi olha para ele e fala: me erra, me deixa. Você está com medo do gigante? Beleza, mas eu não estou. E ele segue, ele continua, ele fala assim: não quero mais falar com você não, cadê? Vamos falar com outra pessoa aqui. Ele continua. E aí começa a surgir um boato no meio desse exército de que tinha um garoto disposto a lutar com Golias. Esse boato eventualmente chega até Saul. Saul ouve e fala assim: cara, chama esse inconsequente desse garoto aqui para falar comigo. Davi chega
E tem uma segunda cena que eu quero que você preste atenção. É a cena em que Davi chega para falar agora com o rei, Saul. E Saul vira para ele e fala assim: garoto, você é maluco? Você já viu o tamanho desse cara? Esse cara foi treinado para matar desde pequeno. Você estava lá tomando conta das ovelhas. Você tem que comer muito feijão ainda para ganhar desse cara. Não sabe, não tem como. Davi olha para ele e fala assim: olha só, Deus já me livrou do leão, já me livrou do urso, Ele vai me livrar desse gigante também. E aí Saul falou: bom, por tua conta em risco, vai. E aí Davi vai, encontra o gigante. E quando ele começa a caminhar em direção ao gigante, o gigante olha para ele e fala assim: gente, isso deve ser brincadeira. Vem um menino, uma criança, um adolescente, um jovem para lutar comigo, e pior, ele não vem nem vestido de soldado, de guerreiro, vem um cara com... Davi era pastor de ovelhas, ele tinha acabado de sair do campo das ovelhas, ele chega, Saul até oferece a armadura dele, mas ele fala assim: não preciso dessa armadura, me devolve aqui meu cajado, eu sou um pastor de ovelhas, eu vou como pastor de ovelhas mesmo. Deus me livrou do leão, me livrou do urso como um pastor de ovelhas, e eu vou lutar contra esse cara sendo um pastor de ovelhas. Ele chega balançando o cajado dele, com o alforjezinho dele de pastor, e Golias olha e fala assim: você está achando que eu sou um cachorrinho, para você jogar a vara e eu ir buscar? Eu vou te matar, garoto. E ele fala: você não entendeu, você está achando que você está lutando com um garoto, você está lutando contra o próprio Deus. Quem vai morrer é você. E a gente sabe que no final Davi pega a pedra, tira uma pedra do bolso, bota na sua funda, roda e acerta na cabeça de Golias. O exército de Israel começa a comemorar igual um louco. O exército filisteu: que tiro foi esse? Todo mundo sai correndo. Pegaram? Vocês estão ouvindo música que não deve. O povo sai desesperado correndo e Israel vence essa luta. Por que eu quis parar e dar foco nesses 3 momentos de desencorajamento? Porque Eliabe, Saul e Golias têm algumas coisas muito semelhantes entre eles. A primeira coisa que eu queria que você notasse a respeito desses 3 personagens é que esses 3 personagens eles entram em algum momento da história tentando desencorajar Davi. Eles tentam parar Davi de avançar, eles tentam parar Davi de chegar no objetivo que Davi queria chegar. Davi tinha a vitória em mente, ele tinha a vitória como alvo, e esses 3 personagens eles entram entre Davi e a vitória. Além disso, e aí eu vou precisar que você me acompanhe em alguns versículos rápidos, esses 3 personagens eles tinham sido rejeitados por Deus. Golias, ele era do exército do filisteu, ele era naturalmente um inimigo de Deus, ele estava desafiando o exército de Deus. Agora, Saul, quando você olha o início do capítulo 16, Saul era o rei atual de Israel. Mas olha o que a Bíblia diz. O Senhor vira para Samuel, que era o profeta da época, e diz: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Golias, ele vinha de um povo que era arqui-inimigo de Deus, ele tinha sido rejeitado por Deus. Saul, ele era o atual rei de Israel, mas ele também tinha sido rejeitado por Deus. E Eliabe? Eliabe, quando esse mesmo profeta Samuel, ele chega na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir os filhos. Eliabe é o primeiro porque ele era o mais velho. E olha o que acontece é que o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência de Eliabe nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Esses 3 personagens, eles tinham sido rejeitados por Deus. Além disso, esses 3 personagens, eles eram, como é que eu posso dizer? A Bíblia deixa bem claro que eles eram pessoas altas. Isso não é irônico? Eles eram pessoas altas. Golias, eu não preciso dizer, ele é o gigante Golias, isso é conhecimento comum. Agora, olha Saul. Quando a Bíblia apresenta Saul, lá no início de 1 Samuel, ela faz assim: E tinha um filho chamado Saul, um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. E Eliabe, foi o versículo que a gente acabou de ler. Então, não considere nem a sua aparência e nem a sua altura. Não é irônico que um gigante se levante para lutar contra um povo cujo rei era tão alto que as pessoas batiam no seu ombro? E que dentre os seus soldados tinha um homem que se destacava tanto pela sua altura, a ponto do profeta achar: pela sua altura, esse cara tem que ser rei.
Isso me parece um pouco a lei e a graça, né? A lei fala, você pode ser alto, mas você nunca vai ser alto o suficiente para derrotar aquele gigante. A graça fala, a tua altura não está nem em questão aqui, porque quem vai derrotar esse gigante é Jesus. Mas eu queria mostrar como esses três personagens, eles são semelhantes, como esses três personagens, de alguma forma, eles se assemelham. E eu queria propor a você que ao invés de a gente chamar essa história, só por essa noite, eu não vou estragar tudo que a tia da escola dominical te ensinou, quando você era menor. Porque senão o pessoal da geração nova vai ficar bravo comigo, né? Eu ensino lá e você desensina aqui, não é? Só por essa noite. Eu queria propor que ao invés de você conhecer essa história como Davi e Golias, você conhecesse essa história como Davi e os 3 Golias. Eu queria te propor que ao invés de você olhar essa história como se Davi tivesse derrotado apenas um gigante, você olhasse para a história como Davi derrotando 3 gigantes, Eliabe, Saul e Golias. Os 3 tentaram parar Davi, os 3 tinham sido rejeitados por Deus, e os 3 eram altos, os 3 eram gigantes. Pode ser? Então vamos olhar cada um deles, pode ser? Primeiro eu quero falar de Eliabe. E Eliabe, quando ele encontra Samuel, ele encontra Davi, ele fala assim, eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. O seu coração é mau. Quando eu li esse texto, eu lembrei na mesma hora de Romanos 7. Romanos 7, Paulo está escrevendo a igreja que está lá em Roma, e ele começa a falar assim, cara, eu tenho um conflito muito grande, porque eu quero fazer aquilo que é bom, mas eu acabo fazendo o que é mal. E ele chama de mal, o que ele chama de mal é o pecado. Ele fala assim, eu não quero pecar, mas eu acabo fazendo o que é mal, eu acabo pecando. No meu coração, eu juro que eu estou tentando não fazer o mal, eu estou tentando não pecar, mas o meu corpo, involuntariamente, ele acaba indo e praticando atos pecaminosos. E Paulo, ele está vivendo esse conflito. Ele está escrevendo sobre esse conflito entre o mal, entre o pecado e o bom, aquilo que não é pecado. Então, quando eu pego esse ensinamento de Romanos 7 e eu aplico aqui esse gigante que ele aparece na forma de Eliabe nesse texto, se você me permite a analogia, esse gigante, ele olha para Davi e ele está gritando, cara, você é um pecador. Sabe por que você não vai chegar na vitória? Porque você é um pecador. E você sendo um pecador, você não merece chegar na vitória. Não é isso que a religião fala? Não é isso que muitas vezes a gente ouve lá fora? Eu sei que você fez no verão passado, hein? Eu sei o pecado que está escondido debaixo do teu tapete. Eu sei quais são os esqueletos que você guarda no teu armário. E agora você está orando, pedindo cura? Não. Você é pecador, você não merece. Não é isso? Não é isso que o gigante às vezes se levanta para falar para a gente? Mas você não deveria ter se comportado daquele jeito. O primeiro gigante, ele olha e ele fala assim, cara, porque você é um pecador? Ele tenta te acusar de ser um pecador. Ele fala assim, eu te acuso de ser um pecador, de aquilo que você faz do lado de fora. Definir quem você é pelo lado de dentro. E por causa disso, você não vai passar por mim e você não vai chegar na vitória. Mas o legal é que Paulo, ele não para no capítulo 7. E se você olhar o capítulo 8, fala assim, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você foi perdoado, você foi santificado, você foi justificado. Você não é mais um pecador. No momento em que você recebeu Jesus na sua vida, o velho homem, o homem pecador, esse sim, pecador, morreu. E você nasceu como nova criatura. Então, quando o gigante olha e fala assim, você é pecador e você não pode falar, você não vai chegar na vitória? Quem? Eu? Pecador? Não, você deve estar falando com aquela outra pessoa, porque eu fui salvo. Porque Jesus me deu uma nova vida, Jesus me deu uma nova natureza, eu fui perdoado na cruz. Eu não sei se você está animado para a Páscoa, cara, mas eu amo a Páscoa. A Páscoa é quando a gente fala que a morte morreu, que o pecado morreu, que a gente tem nova vida, que a gente tem esperança, que Jesus ressuscitou. Eu amo a Páscoa, só eu e o João amamos a Páscoa. Cara, o primeiro gigante, ele olha, ele aponta para Davi e ele fala assim, você é um pecador. Não. O gigante pode até tentar apontar o dedo para você e tentar tirar coisas que você fez lá no seu passado. Fala assim, olha, lembra aquele dia que você agiu assim? Lembra aquele dia que você agiu assim? Ele pode até tentar, mas quando ele tentar, você vai olhar para ele e vai falar assim, Jesus se fez pecado por mim na cruz, eu sou salvo. E aí o gigante, primeiro gigante cai. E você passa pelo primeiro gigante.
O título dessa mensagem é Manual Prático para Derrubar Gigante. Porque quando a gente age em fé e quando a gente olha e fala assim, cara, isso que você está falando é uma mentira, eu sei quem eu sou, o primeiro gigante não aguenta ficar de pé. E ele cai. É como uma pedrada na testa dele. E ele cai. Que tiro foi esse? Esse é o tiro da justificação. Esse é o primeiro gigante, mas aí Davi, ele passa por esse primeiro gigante, ele sabe quem ele é, ele entende o que Jesus fez por ele na cruz, ele está seguro da justificação que ele recebeu, e ele passa pelo primeiro gigante até ele encontrar o segundo gigante, Saul. E Saul vira para ele e fala assim, cara, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Sabe o que esse gigante está falando? Cara, você é incapaz de chegar onde você quer chegar. Os teus sonhos, você acha que você vai conseguir conquistar sonhos tão ousados? Você acha que você vai ser capaz de vencer essa situação? Não, você não é tão bom assim, não, você não é tão boa assim, não, você é incapaz. E sabe, às vezes a gente é incapaz mesmo. Mas quem disse que é sobre a nossa capacidade? Quem disse que é sobre você ter força suficiente para atingir os seus sonhos? Eu li uma frase do Brian Houston essa semana que fez minha cabeça explodir. Ele falou assim, cara, se você consegue atingir os seus sonhos com a força do seu próprio braço, então é porque você está sonhando mal. Quem disse que isso é sobre a nossa capacidade? Às vezes se levantam problemas na nossa vida que a gente não sabe como lidar. Às vezes a gente sonha, a gente projeta coisas que a gente não vê em nós a capacidade ou a solução natural para chegar lá, para atingir a vitória no final, para chegar no final da nossa caminhada. E é por isso que eu amo como Efésios 3:20 diz assim, mas aquele que é capaz, nós podemos ser incapazes, mas existe alguém que é capaz, aquele que é capaz de fazer o que você quer, não, de fazer infinitamente mais do que aquilo que você quer, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre a capacidade dele de fazer tudo. Não é sobre a sua capacidade de atingir o teu sonho, é sobre a capacidade dele de fazer infinitamente mais do que você sonha. Não é necessariamente sobre a sua capacidade, não é sobre a nossa capacidade. Então quando o gigante olha, ele fala assim, cara, você é incapaz de prosseguir. Eu olho para o gigante e eu falo assim, talvez eu seja, mas olha quem está comigo. Jesus está comigo, Ele mora em mim, o Espírito Santo está em mim, e o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está comigo. Agora eu quero ver você virar para Jesus e falar que Ele é incapaz. Porque Jesus, Ele abre a mão, Ele mostra um buraco no meio, Ele diz assim, fala de novo. Está pago, o recibo está aqui, eu já te derrotei uma vez. Você vai querer ser derrotado a segunda? Ou você vai mover o seu traseiro gordo da minha frente e deixar o meu filho passar? Sabe, tem vezes que o relatório médico parece grande demais. E você fala assim, cara, eu não tenho condições de seguir. Tem vezes que o problema na família parece grande demais e você fala, em mim não tem forças para seguir. Parece que a crise financeira é grande demais e você não tem forças para seguir. Eu queria te encorajar a tirar os olhos da tua força e botar os teus olhos na força de Jesus. Se você não pode, Ele pode. Se você não é capaz, Ele é capaz. Se você não tem força, Ele tem força. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que você pode pedir, do que você pode pensar. Deus fala, os meus planos estão muito acima dos seus, assim como os céus estão acima da terra. Então, cara, confia na capacidade de Jesus. E aí o segundo gigante, ó, queda livre. E cai o segundo gigante. E aí Davi passa pelo primeiro, Davi passa pelo segundo, e aí finalmente ele dá de cara com Golias. Agora sim o gigante que a gente sempre conhece. Agora sim o gigante que a gente tanto fala, e aí aparece Golias, e Golias vira para ele e fala assim, por acaso eu sou um cão, um cachorrinho, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Que pedaços de pau? Esse pedaço de pau era a vara, era o cajado do pastor Davi. Davi, o irmão mais novo entre 8 filhos, ele tinha a tarefa de cuidar das ovelhas.
E ele ficava lá no campo cuidando das ovelhas. E Davi sabia, ele tinha uma experiência como pastor, ele sabia o que era viver no campo com animais selvagens. E eventualmente vinha um leão, e esse leão atacava uma das ovelhas, ou vinha um urso, e esse urso atacava uma das ovelhas. E Davi, ele entendeu que Deus protegia ele e protegia as suas ovelhas. Ao ponto que, quando o leão vinha e abocanhava uma das ovelhas e saía correndo, eu acho tão fascinante a forma como Davi escreve. Ele fala assim, quando algum desses animais vinha e abocanhava a ovelha, eu saía atrás dele e eu dava na cara dele. Já imaginou um leão correndo como ovelha e um rapaz correndo atrás com a vara, falando assim, vem cá que eu vou te pegar. Pegava o leão pela juba, dava na cara do leão e matava o leão. Não é a cena que você vê no Discovery Channel, de noite. Davi, ele tinha aprendido pelas experiências que ele tinha tido com Deus. O Dan Paquia falou isso no domingo, não falou? Ele falou, cara, você precisa conhecer Deus, porque você vai criando as suas experiências com Deus. E Davi, ele tinha essa experiência, ele sabia que quando ele estava no campo, e ele enfrentava um animal selvagem, ele, um pastor de ovelhas, um mero pastor de ovelhas, que não foi treinado com lança, que não foi treinado com espada, que não foi treinado com escudo, ele, como um pastor de ovelhas, ele podia confiar que Deus ia livrá-lo da morte. Agora vem Davi e fala assim, você acha que isso vai acontecer de novo? Davi, ele estava perguntando, você tem fé em Deus ainda? Na verdade, o que Golias estava questionando Davi, não era sobre o pedaço de pau que ele carregava, era se Davi tinha fé que Deus ia fazer de novo o que Deus tinha feito no campo. A questão é, você tem fé? Você tem fé suficiente para chegar na vitória? Esse terceiro gigante, ele se levanta, esse terceiro gigante, ele não está mais preocupado em saber se você entende a sua nova identidade em Cristo. Não, ele já aceitou que você sabe quem você é, que você é perdoado, que você é justo, que você é santo, que você leu o livro do Fragalho. Ele já superou isso. Ele também não está preocupado se você está pensando se você é capaz ou não. Ele fala, cara, não é sobre a capacidade dele, é sobre a capacidade de Jesus. Ele já sabe disso, não vou ficar apontando o defeito dele ou fazendo ele focar na força dele. Esse terceiro gigante, ele já entendeu que os outros dois foram derrotados. Agora ele vira e ele fala assim, olha, você pode até ser nova criatura, você pode até falar que é pelo que Jesus fez, mas você acredita mesmo? Você tem fé mesmo para acreditar? E sabe, às vezes a gente fica com essa dúvida. E eu queria te recarregar essa noite. Eu queria te recarregar, sabe, te dar um ânimo na tua fé. Porque a Bíblia fala, cara, se uma fé desse tamanhozinho faz milagres, se sabe, um grãozinho de mostarda já é capaz de fazer o impossível acontecer, o que é um gigante? O que é um gigante? Cara, a nossa fé, a sua fé, independente do tamanho, a sua fé é o poder que você precisa, é o que você precisa para derrotar esse gigante. O gigante pode olhar para você e falar assim, cara, você tem fé suficiente? Fala, cara, talvez eu não tenha muita fé, talvez realmente eu não esteja acreditando quando um dia eu acreditei, mas o pouquinho de fé que eu tenho é o suficiente para te derrotar. Sabe, 1 João 5,4 fala assim, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Isso vai acontecer, independente de qualquer coisa, entra século, sai século, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele não fala, é essa vitória que vence o mundo, a sua muita fé, não é isso que ele fala, é a sua fé. Então se o gigante ele se levantar para você e falar assim, cara, você tem fé suficiente? Cara, não sei, mas com a pouca fé que eu tenho, você vai ter que cair. Porque uma coisa eu sei, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e eu nasci de Deus, então eu vou vencer o mundo. Você tem fé suficiente? Não importa. Mesmo que a minha fé seja pouquinha, mesmo que ela seja bem pouquinha, você vai ter que cair. E a gente vai ver esse gigante cair. Você acredita nisso? Sabe, e eu tô terminando, se a banda quiser voltar. E eu queria que a gente saísse daqui. Talvez você entrou com uma fé pequena e essa fé pequena é o suficiente para derrubar esse gigante. Eu não quero me contradizer, mas eu queria que você saísse daqui cheio de fé.
sabe, com as suas energias renovadas. Às vezes esse processo dói, sabe? Às vezes esse processo cansa. São 3 gigantes que você tem que derrotar no meio do caminho. Não é trivial, a gente sabe disso. A gente não banaliza a sua dúvida, a gente não banaliza a sua dor, a gente não quer banalizar nada disso. A gente está querendo te dizer que você pode olhar para essa dor e olhar para essa dúvida de uma posição de vitória. Que você pode olhar para esse gigante não como um gigante, mas você vai olhar para esse gigante como um futuro gigante derrotado. Ele está de pé agora, ele não vai estar mais de pé amanhã, depois de amanhã. E eu queria que você saísse daqui cheio de fé. Talvez tem pessoas perto de você, não aqui nessa igreja, mas na sua vida, no dia a dia, que estão precisando de um apoio seu. E eu queria que a gente, Nova Igreja, fosse esse canal. Que a gente se recarregasse, que a gente pudesse ser bênção para o mundo lá fora, sem esperança. Sabe, quando Davi chega ali naquele campo de batalha, e ele vê Golias desafiando, ele pergunta, cara, beleza, eu vou lá lutar com ele. E aí, algum dos soldados vira e fala assim, cara, você sabe que Saul colocou um prêmio para quem derrotar esse gigante? Davi, é mesmo? Que prêmio é esse? Eu quero saber esse prêmio, fala para mim, qual é o prêmio? E a Bíblia fala que esse prêmio era o seguinte, eram grandes riquezas, era casar com a filha do rei e era ser isento de impostos. Mas olha como a Bíblia coloca que isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Não era a família de Davi que seria isenta de impostos, era a família do seu pai que seria isenta de impostos. Em tempos de declaração do imposto de renda, quem quer receber uma benção dessa? Aleluia. A família de seu pai vai ser isenta de impostos. E aí eu queria voltar naquele texto que a gente leu no início. Eu queria que você reparasse o seguinte. Esse texto começa quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu. Ele perguntou, quem é o pai desse garoto? Presta atenção. Saul não esperou Davi acertar Golias. Saul não esperou Davi cortar a cabeça de Golias. Saul não esperou Davi trazer a cabeça de Golias para ele. No momento em que Saul, da posição de rei, viu aquela linha de guerreiros e de repente um menino dá um passo de fé para enfrentar aquele gigante. No momento que Saul viu isso foi o suficiente. Quando ele viu isso, Davi sair e se destacar daquela linha de frente, isso foi o suficiente para Saul olhar e falar assim, pode preparar a bênção, porque esse garoto vai derrotar esse gigante. Saul tinha fé. Saul tinha fé, ele olhava para Davi e ele tinha fé. De algum motivo, aquela pequena ação, o primeiro passo que Davi deu, talvez tenha sido o passo mais difícil. Talvez a perna dele tenha ficado pesada. Ele falou, cara, será que eu estou fazendo o certo? Cara, eu vou morrer, será que esses são os meus últimos momentos na vida? Será que esses são meus últimos passos que eu vou dar na vida? O que será que esse gigante vai fazer por mim? E talvez no meio daquela dúvida, Davi tenha arrumado força de algum lugar e ele tenha dado um passo de fé. Esse pequeno passo foi suficiente para o rei virar e falar assim, eu já vejo um derrubador de gigantes, eu vejo um homem que vence, eu vejo um homem que chega até o final. Pode preparar a bênção dele, já tira do estoque, porque esse garoto vai receber essa bênção. A família do pai dele vai ser abençoada. No momento que Davi deu um passo de fé, a bênção começou a ser preparada. E é assim que o céu trabalha a seu favor. É assim que o céu trabalha. As suas bênçãos já foram conquistadas. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele conquistou tudo que a gente precisava. Conquistou mais do que a gente precisava. Quando ele foi para a cruz, ele conquistou tudo. E o que o céu está falando, eu preciso só que você dê um passo de fé. Porque quando você dá um passo de fé, Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele olha lá de cima e Ele fala, eu vejo um homem, eu vejo uma mulher que deu um passo de fé. Anjo, começa a preparar, pega a bênção que está guardada e pode encontrar essa pessoa, pode encontrar ele, porque eu vejo um homem que vence, eu vejo uma mulher que vence. Não espere
as coisas começarem a acontecer no visível. Não espere as coisas começarem a acontecer no material para você começar a acreditar que Deus está agindo. No momento que você deu um passo de fé, Deus olhou e falou assim: esse gigante vai cair. É só questão de tempo para esse gigante cair. Pode mandar anjo, já pode começar a articular os papéis, já pode começar a trabalhar no corpo físico dele. Células voltem ao normal, famílias voltem, corações sejam restaurados, porque eu vejo alguém que dá um passo de fé. Isaías 64, porque ninguém nunca se ouviu, desde os primórdios, ninguém nunca viu nem ouviu, e nem se imaginou um Deus que trabalha para aqueles que neles esperam. Deus que trabalha ao nosso favor, um Deus que trabalha ao nosso favor. No momento que você levanta e você olha para o teu lado e fala assim: cara, é o meu momento de dar um passo de fé. Cara, dói, eu estou com dúvida, eu não sei o que fazer, mas é o meu momento de dar um passo de fé. E quando você dá esse passo de fé, Deus, ele se levanta do trono e ele fala assim: agora eu vou trabalhar na sua vida. Pode deixar, está tudo pronto, Jesus conquistou, mas agora é comigo. Pode deixar que agora é comigo, confia, restaura a tua fé, porque a partir de agora é comigo. 2 Coríntios 1:20, na versão da mensagem, seja o que for que Deus te prometeu, qualquer coisa que Ele te prometeu, seja o que for, ela tem a marca do sim de Jesus. Nele, isso é o que pregamos e oramos, o grande amém, o sim de Deus e também o nosso sim inequívoco. Deus nos afirma, certificando-nos em Cristo, pondo o seu sim dentro de nós. Pelo seu Espírito Ele nos marcou com a sua eterna garantia, um início certo para o que Ele está disposto a fazer. Ele está disposto a fazer. Ele, o Deus, o próprio Deus está disposto a fazer. Ele está esperando você dar um passo de fé para Ele poder fazer. Ele está aqui, ó, ansioso, pronto para levantar. E Ele fala assim: cara, dá um passo de fé, só dá um passo de fé, sai da linha de batalha, vai para cima do gigante, não fica com medo não. Ele é grande, ele é forte, ele está armado, a gente não vai banalizar isso, mas olha para esse gigante e vê a vitória que você vai chegar do outro lado, e dá um passo de fé, porque quando você der um passo de fé, Deus, Ele quer agir no seu favor, e Ele vai começar a agir no seu favor. Você pode ficar de pé.